O Ministério da Economia cedeu e uma nova rodada de auxílio emergencial deve ser paga pelo governo. Se você quer saber mais sobre o auxílio emergencial e as consequências políticas da prorrogação do seu pagamento, se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, terça-feira, dia 26 de janeiro de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você ainda não tenha feito, se inscreva agora aqui no canal, só passar o mouse aqui, papá, inscreva-se, porque você ganha, sim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou por aqui no YouTube trazendo vídeo com os conteúdos, com os assuntos que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Política, história, cidadania, democracia, cultura e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Então não vacile, se inscreva agora aqui no canal, porque você ganha vídeo novo todo dia e eu ganho a sua nobre companhia. Se eu ganho, você ganha, todos ganhamos, por que não se inscrever? Faça isso agora e já ative as notificações. Clique aí no sininho, porque todo dia, quando eu postar o vídeo, o YouTube lhe avisa e você já assiste. Se inscreveu? Se inscreveu? Então se inscreva. Vai lá, se inscreveu? Então vamos lá. Ministério da Economia já aceita a volta do auxílio emergencial, mas quer atrelar medida a corte de gastos. Essa é a chamada de uma matéria publicada hoje no jornal Estado de São Paulo, cujo link para a sua leitura está na descrição do vídeo, para que você leia e se aprofunde no assunto, não só pela minha reflexão, pela minha opinião, mas também é importante que você leia para compreender os movimentos macro, a leitura maior do que acontece. Faça isso para o seu próprio crescimento intelectual. Combinado? Leia a matéria que está linkada aqui, leia os textos diariamente, todos os vídeos. Tem os textos que eu me calquei, que eu me embasei para gravar o vídeo, porque é justo dar o crédito a quem produz esse jornalismo e é melhor para você, como público, se aprofundar no assunto com mais fontes, você tentar ter uma leitura mais complexa, mais ampla do fato. Vamos lá. Auxílio emergencial. Todos sabemos que Paulo Guedes era veementemente contra a prorrogação do auxílio emergencial. Por quê? Porque a sua incompetência para compreender a dinâmica do Brasil, a sua capacidade de olhar exclusivamente para o mercado e para a sua microbolha do Leblon, o impede de ver a necessidade do povo de ter auxílio emergencial, principalmente em um momento em que a segunda onda da pandemia vem com mais força que a primeira, as cidades começam a estudar formas de restrição do comércio e da circulação de pessoas. Aqui em Goiânia, por exemplo, estuda-se a criação de uma lei seca após as 10 da noite. Belo Horizonte tem medidas de restrição. São Paulo está com medidas de restrição. Sem falar no caos humanitário, no drama, na tragédia que vive a cidade de Manaus, que vive o Amazonas e parte da região norte do Brasil. Rondônia começa a viver cenas complicadas também. Então, nesse cenário, é recomendável que as pessoas voltem a se isolar dentro de casa, mas elas não podem porque a inflação aperta e o dinheiro, embora estejam sendo pagas as últimas parcelas de dezembro do auxílio emergencial, o dinheiro começa a faltar e as pessoas precisam buscar a sua subsistência, a manutenção da sua própria vida. Então o auxílio emergencial se faz necessário, mas a incompetência tremenda de Paulo Guedes, que só lhe deixa enxergar o Excel, ele só consegue enxergar planilhas, não consegue ver a necessidade real do nosso povo e estudar possibilidades de levantar esse dinheiro para pagar o auxílio emergencial, o deixavam contrário à extensão, à necessária extensão do auxílio emergencial. O cenário mudou. Por quê? A pressão está muito grande em cima de Paulo Guedes e no Ministério da Economia, porque essa visão exclusivamente fiscalista não dá conta da complexidade do Brasil. Eu nem quero entrar na leitura da opção ideológica de Paulo Guedes para a construção de um país. Quero pegar na parte prática e política. Nós sabemos que Jair Bolsonaro nunca foi do coração dele um rigor fiscal. Muito pelo contrário. Toda a sua trajetória de vida no Exército e como político é de uma pessoa que luta pelo interesse corporativista, pelo interesse de classe. Isso não tem a ver, isso não se conecta com rigor fiscal. Essa foi uma vestimenta que Bolsonaro, de forma oportuna, de forma oportunista, vestiu durante a campanha presidencial para o pleito de 2018, visando conquistar o coração do mercado.
E precisamos reconhecer, foi muito bem sucedido quando trouxe Paulo Guedes, um ícone para essa rapaziada do mercado, os Faria Limers e a rapaziada do Leblon, trouxe o Paulo Guedes para sua equipe, para a coordenação da parte econômica de sua equipe de campanha, de plano de governo, e conseguiu trazer essas pessoas, embora a gente soubesse desde de sempre, qualquer pessoa que acompanha minimamente a política nacional sabia, que Bolsonaro nunca foi um adepto do rigor fiscal em sua trajetória pessoal, em sua trajetória parlamentar. O que acontece foi uma união de interesses, e esses interesses hoje são conflitantes. Por quê? A popularidade de Bolsonaro decresce. Se você viu o vídeo que eu publiquei ontem aqui, eu me aprofundei na reflexão sobre os números levantados pela pesquisa Datafolha publicada na sexta-feira passada, que mostra o derretimento da imagem de Jair Bolsonaro, do aumento das pessoas, dos brasileiros que avaliam o governo como ruim e péssimo, da diminuição daqueles que avaliam o governo como bom e ótimo e também como regular. Tem tudo isso no vídeo de ontem. Assista lá o vídeo que você vai compreender melhor esse cenário. Você tem uma circunstância em que Jair Bolsonaro precisa do auxílio emergencial para tentar estancar a queda de popularidade. E a gente já viu no primeiro semestre o quão positivo pode ser o auxílio emergencial para manter as pessoas satisfeitas com o que vem ao redor. Porque aquela é a tragédia brasileira. No auxílio emergencial, o pobre brasileiro sempre morreu. Morreu na fila do SUS, morreu de acidente automobilístico, principalmente de motos, quando ele tem que abandonar o transporte coletivo para tentar alguma dignidade, compra uma moto e ele é morto em acidente, ele é amputado em acidente, acontece todas as tragédias, ele é morto por bala perdida, por confronto entre polícia e bandidos, ele é morto das formas mais abjetas e indignas para o ser humano que a gente possa listar. Então a morte, infelizmente, é uma companheira trágica na vida do pobre brasileiro e é lamentável que tenhamos que viver num país assim, que a gente precise reconhecer isso, enquanto nossa tragédia, a tragédia de nossa Constituição da nossa Constituição enquanto povo, enquanto nação, a vida do pobre ter um valor tão baixo e que não causa a indignação necessária como deveria quando outras pessoas de outros segmentos sociais morrem. Para o pobre morrer de tudo isso, ou morrer de Covid, a morte sempre foi uma companheira. Mas agora, durante a pandemia, pelo menos o auxílio emergencial garantia uma dignidade para o dia a dia e a morte como companheira não é nada novo para a situação do pobre do Brasil. Com o fim do auxílio emergencial, embora ela tenha um restolho ali para ser pago de auxílio emergencial do mês de dezembro, a gente sabe que isso, aliada à inflação que pressiona os salários, quando você vai no supermercado, você vai no mercadinho, você vê o preço das coisas, você não acredita. Então, preço de aluguel, preço de combustível, tudo isso vai somando uma insatisfação coletiva aliada ao retardamento em relação à vacina, aliada à tragédia de vidas devido à falta de oxigênio que aconteceu em Manaus. Tudo isso vai somando um sentimento de mal-estar perante o Brasil que parcela do nosso povo sente hoje, e eu incluso. Né, percebendo esse mal-estar. O auxílio emergencial poderia colocar água nessa fervura e diminuir essa temperatura, que hoje incomoda e começa a queimar Jair Bolsonaro. O Congresso, o Centrão, também nunca foi um primor em relação à responsabilidade fiscal. Não é esse tipo de política que calca o fazer público do Centrão. Muito pelo contrário, é do gasto, é da emenda, é de chegar o benefício em suas bases eleitorais, em seus currais eleitorais, para que isso se reverta em voto. E nem estou falando de corrupção nesse momento, estou falando só da lógica política. Observe o recorte que eu faço. Então você tem um cenário em que o Executivo quer gastar e que o Congresso Nacional quer gastar, a população precisa do gasto, e o Paulo Guedes está igual a alguém que tem uma barragem cheia de furos na represa. Ele tampa o buraco de cá, começa a vazar de cá. Ele tapa de cá, começa a vazar. Ele não tem mãos para tapar todos os buracos da barragem, porque a pressão é muito grande. Vem do Executivo, vem do Parlamento e vem da sociedade. E Paulo Guedes não consegue compreender a dinâmica social do Brasil. Ele não dá conta, ele não tem elementos teóricos, ele não tem elementos práticos, ele não tem capacidade de compreender as demandas reais do nosso povo. Por quê? Porque povo nunca foi. Ele sempre foi de uma elite completamente deslocada do que acontece no dia a dia. Paulo Guedes nunca deve ter pego um ônibus no Brasil. Nunca. Ele não sabe o que é passar um perrengue de ônibus, entendeu? E nem acho que só exclusivamente pessoas que tenham passado por isso precisam ocupar cargos públicos.
Se ele tiver a sensibilidade de aprender e empatia para compreender a dor alheia, é possível sim o cara, sem ter a experiência, compreender aquele drama e agir em prol dele. Definitivamente, empatia não é uma palavra que possa ser colocada ao lado do nome de Paulo Guedes, nem mesmo de Jair Bolsonaro. Precisamos reconhecer isso. Vamos lá. Então, nesse cenário, o Paulo Guedes tentou criar algum tipo de contrapartida para que você corte gastos para liberar o auxílio emergencial. A prioridade seria cortar os servidores públicos. Agora, temos que ver qual servidor público, porque na reforma da Previdência os militares ficaram isolados. Eles não foram inclusos, por quê? Porque é uma base do bolsonarismo. O judiciário não foi colocado, né, nessa conta, porque não teve cacife político para tentar uma articulação ou mesmo comprar uma briga com esse poder. Então você pegou somente a parte baixa do servidor público, não pegou determinadas castas do serviço público, que ali sim está o problema das grandes distorções em relação à execução do dinheiro público para o serviço público. Então, assim, vamos pensar medidas de corte de gastos para o servidor público. A minha pergunta é: qual servidor público? Vão ser aquelas elites preservadas na reforma da Previdência ou novamente vai pegar o populacho, baixo escalão? Porque aí é fácil, aí é cômodo. E quando a gente fala de serviço público, vamos compreender. A gente está falando de enfermeiro, está falando de professor, está falando de policial. É esse tipo de gente que a gente quer pegar na reforma administrativa e no corte de gastos que Paulo Guedes coloca? Porque no momento de pandemia, você propor corte de gastos no serviço público da saúde, eu considero completamente fora da realidade. No momento que os professores tiveram que se reinventar, estão voltando em alguns estados, em algumas cidades, para dar aula em situação de risco sem vacina, é o momento certo de colocar isso. No momento em que a segurança pública tem que ser colocada em risco também, encarar o vírus ali face a face, muito próximo do vírus, é inteligente colocar a segurança pública nesse balaio? Você vê que Paulo Guedes ele tenta formas estapafúrdias de resolver o problema real, que é a continuidade do auxílio emergencial no Brasil. Na verdade, vocês sabem da minha opinião, eu sou um defensor da renda básica universal. Acho que todo brasileiro, do mais rico ao mais pobre, tem que ter garantido uma taxa mensal, um dinheiro mensal na conta, e cada um faz a sua leitura, se aceita esse dinheiro ou não, e a gente cria formas de tributar quem não é devidamente tributado no Brasil, que é o topo da pirâmide social, aquele 1, 2% mais rico, tem que ser tributado para que dê conta desse estado de bem-estar social. Quando se fala mal da democracia, esquece-se que o coração do povo brasileiro é social-democrata. A Constituição de 88 é social-democrata. Então, esse liberalismo chinfrim importado de realidades que hoje mostram sua falência, vídeo Chile, vídeo os Estados Unidos, países que eram tidos como exemplo de liberalismo e não estão dando conta de prover à sua população serviço básico de saúde e não dão garantia de envelhecimento digno à sua população. As pessoas não aposentam com dignidade nos Estados Unidos nem no Chile. Não é esse modelo que o povo brasileiro quer. Embora o Paulo Guedes tenha esses dois países como paradigma, como referência do que fazer para a economia brasileira. Então você vê que ele não dá conta da realidade nossa e vai ter que pagar o auxílio emergencial. Por quê? Porque a população precisa, o Jair Bolsonaro quer estancar a sua queda de popularidade e o Congresso precisa dar resposta para suas bases quando ano que vem, 2022, vai ter que ir para a rua novamente pedir voto e o auxílio emergencial será a pauta da eleição do ano que vem, porque foi uma política importantíssima nesse período pandêmico. A gente vai ter que construir sim uma renda básica universal. A pandemia mostrou que precisamos levar isso como política pública, levar isso adiante no Brasil. Auxílio emergencial vai voltar, estuda-se a forma. Hoje pensa-se entre 200 e 300 reais para um pagamento disso em algumas parcelas. Aí estuda-se agora de onde tirar esse dinheiro, de onde reduzir o gasto, mas a coragem política de tributar de forma mais incisiva o topo da pirâmide social brasileira, tributar com veemência o direito à herança, que isso é algo que todo país decente, todo país capitalista do mundo faz com rigor muito maior que o Brasil. Isso que eu quero ver coragem política para entrar nessa seara, para entrar nesses pontos delicados. Não acredito que Paulo Guedes tenha, pela sua incompetência, pela sua falta de visão política, de entender o que é coisa pública e pela sua falta de empatia com o povo que sofre. Rapaziada, é isso. Se chegou até aqui, por favor, deixe seu like. Importantíssimo a sua interação. Deixe seu comentário. Eu respondo todos os comentários aqui no YouTube. Essa semana, lives no final de semana. Sexta-feira, live Costa aqui, Dance with Myself, eu e você e eu juntinhos. Pergunta que eu respondo. Só nós, beleza? Sabadão, Morga e Costa clássica e tradicional no canal do Morguinha.
Beleza? Rapaziada, excelente terça-feira para vocês. Pela defesa, na defesa da continuidade do auxílio emergencial e que Paulo Guedes vá para as cucuias. Paulo Guedes seja despedido o mais rápido possível. É nóis!